A luz do corredor estava acesa, enquanto a luz do quarto dele estava apagada. Ela caminhou até o quarto, ouvindo os brinquedos fazendo barulho o tempo todo. A cerca de 2 passos do quarto, o barulho parou subitamente. Quando ela entrou no cômodo, viu que os brinquedos estavam todos... Olá, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de Brinquedos Assombrados. Olá, meu nome é Kênia e eu vou começar meu relato dizendo que essa história aconteceu com a minha mãe. Pode não ser a mais assustadora de todas as histórias, mas você pode acreditar nela, pois é verdadeira. Eu tinha somente 8 anos de idade e estava dormindo quando tudo aconteceu. Então, eu tenho somente a palavra da minha mãe para confirmar, mas não tenho por que duvidar dela. Estávamos na primavera de 1994 e já passava da meia-noite naquela ocasião. Todo mundo já estava dormindo, menos a minha mãe. A minha família era formada pela minha irmã mais velha, meu irmão mais novo e eu. Além dos meus pais, é claro. Naquele dia, meu pai estava fora por causa do trabalho dele. Bem, depois de ver televisão até tarde, a minha mãe decidiu ir dormir. A casa tinha 4 quartos. Todos os 4 eram ligados por um corredor. O quarto do meu irmãozinho era o último desse corredor, enquanto o da minha mãe era o primeiro. O meu e o da minha irmã ficava entre eles. Então, naquela noite, minha mãe estava sozinha e, enquanto tentava dormir, ouviu o som familiar dos brinquedos do meu irmão. Era um som alto e estava vindo do quarto dele. Ela não se importou no começo, achando que era ele brincando com alguns carrinhos ou algum outro brinquedo. Depois de algum tempo e não conseguindo dormir, ela gritou, dizendo para ele parar de brincar e ir dormir. O barulho parou por alguns segundos, mas então começou de novo. Uns 5 minutos se passaram e o barulho dos brinquedos continuava. A minha mãe, que estava bem irritada agora, decidiu se levantar e ir colocar o meu irmão na cama. A luz do corredor estava acesa, enquanto a luz do quarto dele estava apagada. Ela caminhou até o quarto, ouvindo os brinquedos fazendo barulho o tempo todo. A cerca de 2 passos do quarto, o barulho parou subitamente. Quando ela entrou no cômodo, viu que os brinquedos estavam todos arrumados nos seus devidos lugares. Não tinha um único carrinho fora do lugar. E o mais estranho de tudo, não havia nem sinal do meu irmão. Ele já tinha ido para o quarto da nossa irmã mais velha bem cedo naquela noite. E nós 3 já estávamos dormindo fazia tempo, quando a nossa mãe começou a ouvir os barulhos dos brinquedos. Ela estava parada na porta do quarto, tentando entender o que estava acontecendo, quando sentiu uma brisa fria passando por ela rapidamente, fazendo todos os pelos do seu corpo se arrepiarem. E isso foi muito estranho, porque a casa estava toda fechada. Minha mãe não se assusta facilmente, mas nesse momento ela virou e saiu correndo para o quarto dela e ainda trancou a porta, deixando a gente lá fora com o que quer que fosse aquilo. Hoje, ela se desculpa por ter feito isso. Bom, no dia seguinte, ela ligou para o meu pai para falar o que tinha acontecido, mesmo ela não sabendo explicar muito bem a situação. Só que ela não conseguiu falar com o meu pai, pois ele tinha pegado um voo de última hora para ir para São Paulo, pois a avó dele, no caso a minha bisavó,
tinha falecido exatamente no horário em que a minha mãe começou a ouvir o som dos brinquedos. Seria só uma coincidência? Eu acho que não, mas vou deixar vocês decidirem.